Oi, Alan. Bem que você disse que hoje não ia se atrasar, né? Bem-vindo, meu querido. Olá, olá. Sejam bem-vindos. Olá, bem-vindos. Hoje a live vai estar muito gostosa, bem descontraída. Sabe que eu tava aqui tão concentrada num trabalho que eu tô fazendo, que quando eu vi já era em 36. Aí eu saí correndo pra dar tempo de... Quer dizer, tô no mesmo lugar do trabalho, mas aí saí correndo pra pegar água, passa um rímel, coloca um cropped, reage. Enfim, todos bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui. Tô esperando, vamos esperar um pouquinho só o Bruno entrar. Ele disse que ia estar na casa dele hoje, que a internet é boa. Então isso é bom. Temos tudo a nosso favor. Tá sem som? Vocês não estão me ouvindo? Se vocês não estiverem me ouvindo, eu vou ter que fechar a live e abrir de novo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Gente, será que não tá dando pra me ouvir? Deixa eu verificar aqui. Ah, então tá bom. Então se vocês estão me ouvindo, tá ótimo. Me assustei. Ai, porque fechar a live pra abrir de novo... O Instagram não tem facilitado muito a nossa vida. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma alegria ter vocês aqui. Tô ansiosa para a conversa de hoje. Para quem participou da primeira parte dessa conversa com o Bruno, ele estava na Inglaterra, se eu não me engano, e lá tava um climão de chuva, e a conversa tava indo super bem, e de repente ele caiu e não conseguiu mais voltar. E aí ficou a conversa pelo meio do caminho, né? E tinha sido super gostosa, inclusive deixa eu verificar aqui onde é que tá o Bruno. Deixa eu avisar ele que estamos online. E aí que ficou a conversa no meio, assim, ficou assunto pendente, né? Que a gente não conseguiu concluir a nossa conversa. E aí agora ele já tá de volta no Brasil, já tá construindo de novo, fazendo obras maravilhosas. E aí que deu certo, coincidiu dele ter voltado pra casa dele ontem, ou antes de ontem, enfim, não sei, hoje, e que ia dar pra fazer a live. E aí fiquei muito contente, porque o Bruno é um cara que inspira a gente, né? Vocês já conheceram pessoas que inspirem vocês? O Bruno, aí eu vi que o Bruno acabou de entrar, o Bruno é uma das pessoas que me inspira com o trabalho dele. Isso aqui. Tem uma entrevista do Bruno no YouTube que eu assisti com esse cara. Ainda não pude conhecer presencialmente, né? Mas em algum momento vai acontecer. Bruno, eu tô aceitando aqui. Só esperar o Instagram facilitar a nossa vida. Oi, Bruno. Tudo bem, Kelly? Como é que você tá? Tô aqui em casa, de volta. Agora tô em Cansado casa um mesmo. pouco? Porra, bastante. Mas me diga, o que é Bastante. essa parede aí atrás? Eu achei que ia ser de bambu. Do que é? Não, não. Não, esse aqui é um reboco comum mesmo. Isso aqui é uma casa antiga de bioconstrução. É um reboco de cimento mesmo. Todo. Ainda. A casa de bambu ainda não saiu ainda, tá? Só a Mas vai casinha da roça ainda. reformada. Casinha de roça reformada. Olha que É. gostosinho. Cheio de detalhes, Mas. artesanato nas É. paredes. Que coisa linda. E em breve casa de bambu. Em breve. Ô, Bruno, quando você Em for breve. construir, você avisa a gente, fazendo favor, que eu Ah, vou ter que dar um jeito daí de então. participar da construção. Então, no final do ano, novembro, dezembro, eu vou estar fazendo uma oficina. A gente vai estar aumentando um galpão grande aqui. Oh, E eu tô a fim de abrir, talvez uma semana de dezembro, uhum, o pessoal vir aí visitar, né? E em uhum. janeiro vai ter um curso de 8 dias, intensivo e tal. Ó, Mas, avisa a gente com é, antecedência pra gente, né, se preparar. sim, sim. E aí, pro ano que vem, eu quero ver se eu abro de vez esse negócio do voluntário, de estar vindo aqui. E tem uns projetos bem bacanas acontecendo aí, com obra bem fortes. E eu tô até meio apavorado, mas é Eu bom, uma imagino. coisa boa.
É, ué, é coisa muito boa. E Então, aí, pro ano que vem eu abro a oficina e daí vai ter umas surpresas. Vai ter um negócio opa, bem legal, bem legal, bem que legal. O legal. povo do bambu vai gostar, entendeu? Daí eu vou estar abrindo as portas aos poucos aí pra galera vir. E aí ela vai ter tanto caráter de estoque de bambu, manufatura de bambu, quanto a parte de educação, que são os banners explicando tudo. Aí vai fazer uma visita no sítio, já vai fazer um negócio bem bacana. Bem bacana. Ano que vem a gente Bruno, abre as portas. Mas é só pra isso. gente, Vamos lá. só pra gente fazer aqui uma coisa meio organizada, né? Pro pessoal que tá entrando, pra quem não conhece você, pra quem Tá, não conhece eu. Vamos lá. Eu vou me apresentar primeiro, depois eu vou pedir para você fazer uma apresentaçãozinha bem rápida sobre você, que tá aí eu já vi certo. que o assunto já começou a fluir, né? Antes disso acontecer, vamos nos Sim, localizar no espaço-tempo. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Kelly Michels, eu sou arquiteta, sou especialista em estruturas em bambu. Estou no Instagram fazendo um forte trabalho de difusão do uso, do conhecimento do bambu. E tenho feito toda semana lives, entrevistando pessoas que têm muito conhecimento sobre o bambu. E hoje é a segunda vez que estou entrevistando, ou recebendo, enfim, batendo papo com o Bruno. A gente já teve uma primeira conversa, ele nem no país estava e aceitou fazer a live. Então, pela segunda vez eu te agradeço, Bruno. É uma honra ter beleza. você aqui. Ainda mais assim, você que tem a agenda tão lotada e está trabalhando tanto com bambu, né? Isso me inspira muito. Mas, por favor, se apresenta, Bruno. Tá certo. Boa noite para todos aí que estão assistindo a gente. Eu sou o Bruno, trabalho com bambu já há uns 20 anos. Tive a oportunidade de estudar agronomia e trabalhar com a cadeia produtiva toda de bambu, de identificação até a obra, onde eu fiz uma especialização com estruturas de bambu. Então, minha função principal é cálculo estrutural, estruturas em bambu, né? Só como eu sou agrônomo e sou muito fuçado, então eu sou agricultor também de bambu, tenho a coleção de bambu, plantio comercial, tem as obras, né? Fiz parte do Pindorama, comecei o Pindorama lá com o Nilson, né? É, né? E meio que iniciei lá com essa parte de bioconstrução, né? Hoje eu tenho o meu negócio aqui no sítio em Caçapava, onde tem os plantios de bambu, né? Fora isso, já realizei umas 35 obras e mais de 100 serviços pequenos, com bambu, né? Já plantei várias espécies e conheço também muitos agricultores de bambu. Hoje a gente tem uma parceria legal com o agricultor de Guararema, que é uma cidade próxima, né? Com uma floresta de hidrocálamos, onde a gente está manejando ela toda, fizemos um tanque de tratamento, ensinamos a tratar, estamos chamando o agricultor para somar nisso aí também. Então tá tendo um casamento bem legal. Fora isso, já faço cursos de bambu há mais de 10 anos sobre a cadeia produtiva, né? Já tive mais de 1.000 alunos nesses, e a gente já formou muita gente, né? Dou curso aqui no meu sítio e para fora também. Então tem essas duas partes, tanto a parte de desenvolvimento de tecnologia para a obra, plantio, corte, tratamento, e tem essa outra parte também de educação, que a gente também passa tudo para o pessoal, né? E falando só um pouquinho do negócio de educação, eu vou fazer o canal do YouTube, que muita gente me pede, e lá eu vou estar fazendo o curso meu inteiro. Eu quero lançar muitos e muitos vídeos gratuito para o pessoal consultar, né? É Que claro que com curso presencial tem uns macetes, o ganho de conhecimento, mas para quem mora longe, quem não tem condição, né? Então a gente vai estar em breve lançando esse canal no YouTube. Eu me autoconvenci, porque eu sou meio assim de mídia social, apesar de trabalhar com isso, mas chegou a hora de a gente lançar esse canal no YouTube, né? Para poder socializar essas informações, que tem muita gente me perguntando dúvida o tempo todo. Então, é uma maravilha. forma da gente socializar esse conhecimento. Mas vamos lá, Maravilha. então. Vamos Maravilha. lá. A nossa primeira parte da conversa aconteceu quando você estava na Inglaterra, certo? Sim, E
como é que se concluiu o trabalho da... Você não podia contar Então, nada, né? Agora você já pode contar um pouquinho mais. agora já porque tava meio misterioso, alguma coisa meio no ar, até mesmo eles falaram, e a minha comunicação com quem me contratou, com os donos, ela ainda naquela época estava meio que no começo, sabe? Então, ficou um negócio meio assim. Eu falei, deixa quieto, deixa o negócio caminhar mais um pouco. Mas enfim, né? Daí a gente demonstrou um trabalho, aquelas colunas que tem no Instagram, que são colunas com 7 bambus, eu consegui diminuir de 5 para 2 dias a confecção. É, dei vários conselhos a respeito de comprar bambu, as espécies novas de bambu, como comprar esse bambu, como vistoriar isso. Daí depois também deu uma força com eles com a questão das rachaduras, que é comum com bambu. Daí eu falei para eles que eles montam e desmontam, vai pro sol, sai do sol. Você vai rachando com o tempo, então ela vai acabando, vai se depreciando. Não tem como, né? Que nenhum projeto de uma casa que é fixo e protegido, e aí tem a durabilidade Tem a maior. durabilidade, é outra. E aí as questões também de físico-mecânica, de compressão, de tração, né, do que eles estavam fazendo, e aí foi bem legal, né, os encaixes no chão, como que se comportava isso, né, nada demais, os caras também são experts na questão de estruturas e montagens de tenda, então, mas o bambu eles estavam meio preocupados com essa questão é, rachaduras e da montagem, né? A montagem estava demorando muito e depois outras questões como desperdício de matéria-prima, se faltava 1 centímetro, 2 centímetros, jogava fora, se tinha uma rachadura assim, jogava fora. E aí eu falei, não, cara, trabalha com bambu é desse jeito. Se vocês têm esse produto, o produto está assim, então vocês estão jogando fora, estão jogando muito dinheiro fora. O bambu chegava lá muito caro, né? Então, vocês estão jogando muito dinheiro fora. E aí foi bom pra caramba, o dono da empresa adorou tudo, né? O serviço, a minha parte de comunicação, que o primeiro e segundo mês foi bem assim, daí depois eu fui fazendo amizade com algumas pessoas. Tempo. E eu fiquei 3 meses e meio. Olha só. Né? E aí foi bastante interessante nessa situação de representar e ser reconhecido, né? Entendeu? Pelo dono, no final lá ele fez uma mega homenagem para mim e tal, e a galera, pô, se surpreendeu. Mas assim, do outro lado a gente demonstrou bastante serviço e fez, foi bem competente, né? No que eu realmente fui chamado, né? Com possibilidade de voltar e tal, possibilidade de vender bambu para eles, né? Que eu falei, o bambu assim, assim, assado, ó, você comprou bambu, você tem que historiar isso, né? Algumas coisas assim como o bambu veio e arrancar o galho, não cortar o galho, sabe? Daí tinha aqueles ferimentos, né? E aí eu falei para ele, ó, você tem que pedir o bambu mais fino, ele serrado o galho, né? No bambu gigante, tinha algumas tortuosidades, eu falei, você quer um material de primeira qualidade, então você paga um pouco mais caro, mas é um material de primeira qualidade, né? E assim por diante, algumas questõezinhas assim que foi bem interessante, questões de ferramenta, né? Então eu falei para ele, quem trabalhava com bambu lá, o cara não conhece, não tem noção, né? É a gente que trabalha muito tempo, já testou muitas ferramentas e nesse canteiro de obra, junto com o curso, eu aprendo muito, porque sempre tem alguém em curso que trabalha com ferramenta e fala, pô, você não usa isso, você conhece isso? E aí quando você vê, você fala, nossa, olha só, vai facilitar a minha vida. Então, faltava isso aí. Então né, fui bem representado, tudo certinho. E uma coisa que eu vi legal lá na Inglaterra, que eu li na literatura uns 20 anos atrás, quando estava na faculdade, né, quando estava lendo tudo, queria ler tudo de bambu, e no livro do Hidalgo Lopes, que o bambu brotava na região norte, ao contrário da brotação da região sul, né, do hemisfério, né, hemisfério norte e hemisfério sul, né, e... não, não, verões alternados, né, estações alternadas, né, e aí realmente brotava diferente. E aí também na literatura, né, tem 47, 50 graus longitude, né? Hemisfério é longitude, né? Longitude. É. E aí lá tava 55 graus,
né? Ela estava um pouco maior que as literaturas citadas. Uhum. Então, isso aí foi um fato interessante. Como eu sou meio que, entre aspas, pesquisador, sou aquele pesquisador que gosta de ler, não aquele pesquisador que faz pesquisa. Então, como eu gosto de ler, e aí eu fui fazer uma revisão bibliográfica lá, que eu não tinha muito o que fazer, e aí eu fui fazer lá, daí eu comecei a ler algumas coisas e vi que não tinha nada publicado com 55 graus, né? E esses bambus, tinha uma coleção de bambu onde que eu tava do lado, porque tinha um Aham. mini zoológico, né? Tinha um mini zoológico e aí tinha vários bambus, né? Até tinha o pseudo Sacha, que é um bambu com uma lista branca na borda da folha, Bom. muito interessante, ele tava morrendo. Tava lá, tinha um punhado, ele tava morrendo. Não sei se era frio e tal, e tava morrendo, mas muito bonito o bambu, muito bonito. Né? Umas espécies de filostax e tal, bambu de clima temperado, né? Então, essa Uhum. aí foi uma coisa bastante interessante que eu vi, né? Que é uma coisa botânica, que é algo um pouco diferente do que a galera gosta de saber de bambu, né? Aham. Então, mas foi uma coisa bastante interessante. Então foi isso, né? A participação lá foi essa, né? E uma outra possibilidade que eu abri lá com eles foi de fazer a tenda aqui no Brasil, né? Aham. Eles me deram a possibilidade de fazer a tenda, O né? projeto. Replicar o Isso, o projeto. projeto, passa uma medida de lona, tudo. Então, ele me deu essa oportunidade também, né? Mas eu tô em outro foco agora, mas futuramente possa ser que a gente Então, tá, monte. agora são construções. Assim, nesse Oi? momento específico é construir. Sim, sim, construção. Construção é o que muita gente me pede, né? E uma das situações que a gente vai lançar o ano que vem vai ser os pré-fabricados. Eu já faço pré-fabricado de estrutura para minhas obras, então já levo parcialmente pronto. E o ano que vem começo a fazer as paredes de esterídia prontas, entendeu? E a gente quer lançar um chalé no mercado. Eu já fiz esse chalé aqui em curso, com as montagens de painéis, deu super certo, né? E aí estava estudando modelos de painéis para encaixar no chão, modelos de painéis com as esterídeas aparecendo ou não. Então tem várias coisinhas ainda para solucionar, mas como a oficina vai ter esse portfólio com os painéis pequenos, então o cliente vem, escolhe, o cara Uhum. assim, o cara assado, o cara desse jeito, e a gente confecciona o painel e leva montado, né? Para diminuir lance de canteiro de obra, né? Aí Tudo. você vai fazer Tudo. tudo isso no teu sítio. Isso, no meu sítio e nesse sítio do agricultor. E Onde lá a fica gente. a propósito? Então, o meu sítio fica em Caçapava e o agricultor fica em Guararema, que é tudo na beira da Dutra, no eixo Deixa eu até Rio-São olhar. Paulo. E aí lá a gente está fazendo uma parceria para confeccionar as esterídeas e dendrocálamos, né? E aí, no caso, Moçô seria aqui na minha casa, né? Então a gente está fazendo um negócio lá, fizemos um tanque de tratamento gigante lá, para Que também tamanho, exportar bambu. que tamanho que você fez seu tanque? Tem tanques de 8 metros para caminhão Aham. trucado, porque todo o corte de bambu que a gente faz em cima do transporte, né? Uhum. E peças até de 7 metros você consegue fazer qualquer tipo de obra, entendeu? Se for muito Sim. picado, daí é muito problema você fazer a obra. Então a gente Uhum. pensa num caminhão trucado até 8 metros e em Uhum. carretas até 11 metros, tá Uhum. certo? A gente está vendendo uma carga agora de bambu para Bahia, que vai tudo 10 metros, 10 metros e meio, né? Por causa do caminhão baú que tem 11 metros. Então vai ter uma margem ali para pôr dentro do baú. E também a carreta, baú, esses caminhões maiores, carrega muito mais bambu do que os caminhões toco, né? Que são caminhões que são menores, Uhum. né? Então a gente está tendo essa situação agora em escala para poder vender o Brasil inteiro, é, um bambu maior em um caminhão maior. A gente vai fazer uma área de carregamento de bambu, né, para poder carregar os caminhões. Então o negócio deu um upgrade forte. Entendeu? O que que acontece? Uma carreta, um baú cabe 250, 300 peças, né? Um Aham. caminhão toco é 150 peças, vai estourar 200 de dendrocálogos, né?
Tá. Mas esse bambu para colocar no tanque, você vai furar os entrenós ou você vai, do jeito Sim, que colher, sim. colocar? Não, tudo furado. É tudo furado. Aí você vai ter uma broca Tudo gigante para furado. isso. Não, os vergalhões. Tem uns vergalhões de 7 metros, de meia polegada, a gente esquenta a ponta e entorta a ponta. Tá Hum, certo? Para poder furar. Porque daí você fura, a ponta é maior, com esse vergalhão não trava. E quando você puxa de volta, você trava, você quebra mais ainda, né? ah, Tanto os claro. dendrocálamos quanto todos os bambus gigantes, dendrocálamos, o moçô e bambus vulgares, eu trabalho com os três. Com guado, como tem muito pouco, eu não tive a oportunidade de trabalhar. Os três eu furo dessa forma, com vergalhão de meia polegada. O diafragma é a parte mais fraca do bambu. O Sim. nó é a parte mais fraca. Então, o pessoal fala, ah, furou, vai enfraquecer. Não vai enfraquecer. O No, bom de furar esses bambus são verdes. Cortar e já furar. no mesmo dia, Vale né? no mesmo dia, porque daí é mais mole e tal, você consegue furar melhor. E aí Entendi. também a questão da secagem, entendeu? Que é outro fator importantíssimo, Você né? seca. Curiosidade, eu perguntei pro Fred isso. Eu fiz uma live com o Fred Rosalino. E, no teu conceito, Bruno, colher e já imunizar? Ou você primeiro deixa secar e depois imuniza? Então, você pode colher e imunizar, mas daí você vai pôr em tanque de imersão. Quando você põe em Uhum, tanque de imersão, eu já fiz isso já, bambu verde, dendrocálon na parte da base com 7 metros. Ele pesa uhum, lá seus 40, 50 quilos, 60 quilos. Aí você põe uhum, dentro do tanque, ele vai pesar uns 100, 120 quilos. Você vai ter que uhum, entrar dentro do tanque para tirar. Ou por uhum, uma talha e um bambu por um para poder tirar. uhum, Então, eu já fiz isso, o Jorg Stan já veio falar para mim, não, pode colher verde. Como eu trabalho muito com bambu tratado também, tem a parte de construção, mas quase praticamente todas as minhas obras foi eu que tratei o bambu, né? E o uhum, ano que vem a gente quer entrar nessa fase comercial de vender bambu uhum, tratado, né? uhum. Então, vai ter essas duas situações, óbvio, bambu tratado. Agora, a minha experiência é que fura o diafragma, deixa ele secar um pouco na sombra, tá Uhum, certo? Meio inclinado. Nunca deixe secar bambu deitado, porque meio inclinado ele não vai acumular água, né? uhum, E se bater um sol nele por acaso, ele vai esquentar e a água vai evaporar. Você vai ter circulação de ar. Se você deixar o bambu deitado, né? Você cortou o bambu, deixou ele deitado, secando, e se ele pegar sol, o que acontece? Ele cria um bolsão de ar, mesmo furado. Ele cria um bolsão de ar no meio dele. O ar uhum, quente não consegue escapar com tanta facilidade. E aí dá as rachaduras grandes, tá certo? Então, bambu estocado na sombra, um pouco inclinado. Bambu tratado no tanque. Tirou do tanque, inclina o bambu, tá certo? Você pode até tirar do tanque e inclinar o bambu no sol, uns 2, 3 dias, e guarda, tá certo? Guarda num lugar que seja sombra. E se for num lugar muito ventilado, o conselho é pôr um sombrite em volta para poder manter um pouco a umidade. Não dá rachadura também, tá uhum. certo? E Eu aí já a, vi a rachadura. muito boas de dendrocalmos asper porque secaram muito rápido. Eram várias que tinham às vezes 2, 3 centímetros de parede e não teve. Secou muito rápido, que rachou inteirinha. Sim, tá, mas estava furado o diafragma ou não? Tava, já tinha sido tirado do tanque de imunização, tudo. É que eu não sei como é que é o calor aí. O calor aqui é para cima de 45. Então, Não, não dá sim, sim, pra gente sim, é aqui. quente. Não, É. não E- foi. Não, pra Então, gente aqui mas não vamos foi lá. no sol. Então, o que acontece? É quente e seco. Quente e seco. Quente e seco. Então, uma das biografias que recomendava a construção com bambu é que em clima quente e seco, eu não sei quem que falou isso, isso era Hidalgo, seus Simão Vélez, eu não lembro, ou foi referência do Hidalgo Lopes que citou isso aí, falando que climas quente e seco, para bambu, você tem que tomar um cuidado muito maior, tanto na parte de estocagem, né, tanto Uhum, na parte de tratamento, tudo, armazenamento, e principalmente na parte de obra. Você abrigar bem os bambus e ter a isolação térmica no telhado, tá certo? Tem que ter isolação térmica. Esse telhado meu aqui ó, de telha parente, que é rústico, não serve para bambu.
Os telhados meu com telha colonial, todos têm aquela manta. E daí quando a pessoa fala assim, nossa, mas o ar de rústico, daí eu falei assim, ó, vai aparecer até o caibro de bambu, que eu faço caibro de bambu tatudoides. Mas a fita e a telha não vai aparecer, vai ficar branquinho, né? Daí, beleza, aí fica meio assim. Daí quando fica pronto, daí o bambu chama tanta atenção que esquece. Mas se não por isso, você vai ter problema sério de rachadura. Porque a telha de barro, ela passa caloria, né? Ela não é térmica, né? Mas, Ela não é térmica. Mas interessante aí, no isso seu de você clima que é falar quente, de deixar o bambu secar um pouco antes, porque aqui, assim, com quem eu já conversei, né? O conselho é justamente corte o quanto antes coloque para imunizar para que não se fechem os poros. Como é que você observou isso não, nas áreas que você não, deixou não. secar e depois imunizou? Ó, o que acontece? Vamos lá. A parte de fisiologia, né? Como eu estudava agronomia, eu conversei com os professores de fisiologia vegetal, estudei um pouco de fisiologia vegetal da planta, do bambu, né? O bambu, diferente da madeira, ele é uma fibra. Por que que ele é uma fibra? Porque ele tem aqueles vários pontos anatômicos, xilema e floema, que vão escurecendo, né? Quanto mais maduro, mais escuro, mais fechado, tá certo? Entre essas fibras tem vasos parenquimáticos, que é a fibra do bambu. Entre essas fibras tem a fibra de preenchimento, que é o lado mole do bambu. Então, o bambu são vários pontinhos ao longo da parede, que se distribuem em toda a parede, que lignifica e dá resistência para o bambu, né? Isso. Que é 50%. 40% é dessa fibra de preenchimento. E 10% é não sei o que lá em volta do, do, da fibra lá. E aí, essa fibra de preenchimento, tá certo? Ela que é a porosidade do bambu, tá Uhum. certo? Vamos lá, o que acontece? Você cortou o bambu, essa fibra de preenchimento tá cheia de água, tá Uhum. certo? Ela vai secar. Se ele tiver muito maduro, lá dentro do vaso parenquimático, que é a lignina, que é a resistência do bambu, tá certo? Não tem tanta água. A água tá ali em volta, beleza? Se você Uhum. pôs para emergir, tal, vai entrar água ou não vai entrar água? Vai entrar muita pouca água. O que que vai acontecer? Vai acontecer é, como que é? Pressão, não é osmótica, uma transfusão osmótica. A água que está dentro do bambu quer ter a mesma concentração da água que está fora do bambu. A água que está fora do bambu é a imunização. Então, o cobre ou o boro, do jeito que for tratado, ele vai percorrer para o bambu. Então, ele puxa. Então, uma água com uma concentração, outra água com outra concentração. E aí vai ter um equilíbrio osmótico, que é nada mais do que o equilíbrio de concentração. Beleza? Então, quando funciona assim. Quando está seco, quando está seco, o que acontece? A fibra de preenchimento está seco. Ela está altamente porosa. Entendeu? Os poros não tem nada a ver se está vivo, se tá recém-cortado. Não tem nada a ver. Eu já escutei muito disso. Por quê? É simples você fazer a experiência. Você pega ele verde, pesa um pedaço, põe no tanque de imersão e pesa depois. Tá certo? Então vai ter um peso, beleza? Aí você guarda o peso dele verde menos o peso dele verde logo depois de imersão. Você pega um bambu seco, pesa, você vai lá e imerge. Daí você pesa de novo, daí você guarda esse peso de diferença. Entendeu? Pode dar um pouquinho maior, um pouquinho menor um do outro. Tá certo? Não vai ter discrepância. E aí o bambu um pouco mais seco, a penetração vai ser muito maior. Tá certo? Do produto. Isso você Porque tem observado. ele não tem água do verde. Agora, você tratar ele verde para evitar rachadura, beleza, ele está úmido, aproveita que ele está úmido, vamos umedecer ele de vez, ele está cortado, e aí seca só uma vez. É isso que a galera fala, né? Mas, se você acondicionar o bambu cortado em um local extremamente fresco, vai sair do bambuzal, vai para um galpão. Se armazenar no bambu é top. No bambuzal é o lugar mais top para armazenar. Entanto que a gente fez tanque de imersão do lado do bambuzal, lá nesse sítio em Guararema, Jorge. O que acontece? Se você tirou ele de lá, o local seu de armazenação tem que ter isolação térmica no telhado
E tem que ter também, que é o problema que eu tenho aqui, isolação de umidade nas paredes em volta. Nossa, Bruno, mas meu galpão não tem parede, meu também não tem. Põe sombrite, planta árvore, planta bambu em volta, para poder segurar a umidade. E aí a secagem ser gradativa, E você entendeu? deixa O quanto que tempo acontece? secar antes de imunizar? Oi? E você deixa Ó, secar quanto tempo? eu deixo uns 15, 20 dias, entendeu? Então, Deixo uns então quer 15, dizer 20 que dias. eu posso colher, deixar no mato e depois de um tempo ir lá buscar. Isso, isso, isso. E aí tem essas situações. E daí, eu muito impertinente com isso aí, porque eu tive O galpão que. de barro, da Jandaia. É, o galpão de barro também vai ser fresco, né? Ué. E aí, eu muito impertinente com isso aí, eu falei, poros, que fecha poros, que. Não é. Se você estuda fisiologia, você Uhum. entende que a questão de porosidade, ela vai se preservar. E que o que você vai ter ali, na parte verde, vai ser uma difusão osmótica. Não vai ser o poro que está aberto que vai entrar. É, e aí, Entendeu? inclusive, na Não, própria literatura do Hidalgo, um dos métodos vernaculares, né, de imunização, quando não se usa, então, os produtos químicos, seria deixar secar na mata e preservando as folhas, né? Que as folhas ajudariam a retirar mais o amido. Não sei quanto à sim. comprovação científica disso, né? Você que Sim, está então, com estudando. certeza, porque se você tem as folhas, se tem, vamos lá, toda planta, tem um xilema e tem um floema. O xilema tira a água da raiz e joga para a planta inteira. O floema pega o carbono e joga para a raiz para poder formar açúcares para poder alimentar a planta, tá certo? Uhum. Então, se você deixa as folhas, continua essa situação de troca, entendeu? É claro que a folha vai sugar toda a água que tem na planta para ela se manter hidratada. Todo mundo já cortou qualquer ramo de planta e viu que quando cortou a folha não caiu logo de cara, né? A folha Não, vai às murchando vezes aos quando a gente poucos, vai mudar uma planta, a gente corta a entendeu? folha que é para não desidratar tão rápido. Exatamente. Então, quando se deixa as folhas, a desidratação é maior, Uhum. entendeu? Tá certo? Então, pode-se fazer isso, né? Eu faço muito disso. Eu vou lá no. Pra você ter uma ideia, os cortes, esse último corte não, que eu não tava. Eu contratei uma equipe para fazer o corte lá, que eu tava em obra. Eu, para fazer os cortes, eu vou sozinho no bambuzal, e daí ninguém falando na minha orelha, nada. Daí eu vou lá sozinho, escolho, corto tudo com a motosserra, e um dia eu faço isso, sem dendrocalos. Vou lá, corto, tudo no pé. Daqui, ô Jorge, daqui 15, 20 dias eu tô vindo pegar aí, beleza? Daí ele tem um trator, a gente vai lá, puxa um por um com o trator, puxa de forma meio delicada, tira, secciona, ele carrega o trator. Esse lugar onde que eu tô cortando era um plantio de broto, então tem área trafegável no plantio todo, né? Todo plantio de bambu tem que ter as ruas para poder entrar o trator em tudo, né? Para justamente tirar o bambu da suceira ou transportar o bambu, Deve ser uma que é o melhor. delícia cortar ali, porque se já tem manejo e se você vai e corta, deixa secar um pouco, é muito mais fácil o trabalho. Sim, muito mais leve. E outra, daí cai nessa situação que o Dalvo Lopes falou das folhas, tá certo? E aí quando você corta, lá só os galhos secos, já puxou tudo, entendeu? Deixa eu ver uma pergunta aqui, quantas brocas? A broca, nessa parte de secagem, e por incrível que pareça, a gente mal vê broca lá no dendrocalum seco, dentro do bambuzal. Mas quando tira para fora, em algumas instalações lá do sítio do Jorge, quando tira para fora, você vê broca. E isso para mim é um mistério, porque você não vê broca e nem tigre atacando dentro do bambuzal, mas para fora do bambuzal você vê. E aí eu sempre observei isso, eu conversando com ele, ele falou a verdade, né, Bruno? E aí em outros lugares do sítio onde que tá afastado tem, né? Uma coisa meio misteriosa isso aí, né? Ela falou aqui, eu cortei e deixei o bambu gigante comum secando, mas deu muita broca. Mas você deixou secando na torceira ou secando fora? Esse bambu gigante É, comum, se ela tá falando comum, acredito que seja o vulgaris. o, o vulgaris, né? E daí dependendo da região, ele ataca mesmo secando a torcida. Porque ele tem Ataca muito, mesmo secando. né? Ele é uma delicinha. Ah, ele é.
Não, e aí o que acontece? A história do ataque do Dinoneros Minuto, que é brasileiro, né? O tigre asiático já é o tigre asiático, né? Aham. Que é coleóptero, eles são É, coleópteros. o teu Então, nosso. e aí o Dinoneros é nativo. O Dinoneros, todo inseto tem seu aparelho bucal. Então tem cada inseto ataca o que é mais pertinente. O tigre da Ásia gosta muito dos filostaques, né? Mais do Mossô, né? Do Edulis, os filostaques em geral, tá certo? Mas Uhum. ataca também bambusa tudóides, bambusa vulgares, dendrocálamos. E desses três, o que ele mais gosta é o bambusa tudóides, é o que eu observo aqui. Entendeu? Ele nem gosta de bambus vulgares, mas de tudóides ele curte, tá Olha, certo? O tigre. E o Dinoderus, eu acredito que ele se adaptou, o aparelho bucal dele se adaptou bem ao bambusa vulgaris, né? Ele ataca bambus vulgares com uma beleza. Agora já o bambu tudóides também ataca, mas nem tanto. Dendrocálamos, nem tanto, entendeu? Tá certo? é, Então, aqui perguntaram por que que ataca, por que que os bichos atacam mais em cima, na parte mais fraca do bambu. Me arrisco a dizer porque é onde está a maior concentração de amido, ou não? não, não, então, mas aí que tá. A questão do amido leva muito. O amido, o amido, o amido. Tá certo? Você imuniza o bambu, ele continua com amido. Tá Sim. certo? Ele não vai perder. Você deixou ele Não, mas secando lá, ele não vai perder o amido. Ele vai ter uma quantidade de amido. O bambu fermentado em água, que faz a degradação do amido, fermentação de amido, que é que nem a fermentação de bebida, né, de cachaça. Então você fermenta ele, virou açúcar, que virou cachaça. E aí, vamos lá, daí tem um outro lado do inseto. O coleóptero, né, os dois, tanto o tigre quanto o dinoderos, eles são insetos que atacam e que se alojam. O que que é isso? Eles atacam lá para comer, né? Que nem a formiga ataca a folha lá, ela leva a folha embora. Ela não se aloja lá na folha. Eles não. Eles atacam para procriar. Então, são duas coisas. Uma é a comida e a casa, tá certo? Vamos lá. Se der um surto de dinoderos ou de tigre, tá certo? E tá lá o bambu lá, uma espécie que eles nunca atacaram. E aí, de repente, tem aquela espécie que eles nunca atacaram e deu um surto, né? A população aumentou. E aí, se não tiver outra espécie da preferência deles, eles vão atacar aquele bambu lá por causa da casa, entendeu? Se tiver um bambu mais velho, pô, fui lá, anotei os bambus 5, 6 anos, bambu bem seco, bambu, né? E aí, se não tiver outro bambu, eles vão atacar, tá certo? Então, a diferença da parte de cima e da parte de baixo é independente. Entendeu? Se eles tiverem uma população alta, eles vão atacar qualquer parte. Se tiver uma população baixa, eles vão na parte que eles mais gostam. Tá certo? Ou a outra coisa é o grau de maturação. De repente, pega um bambu mais novo, que tem mais cheiro. Não sei se já cortaram o bambu mais novo, é mais cheiroso. O bambu mais velho é menos cheiroso. Então, eles vão no bambu mais novo, que está lá, cheiroso, muito mais atrativo, né, por causa do cheiro, do que o bambu mais velho, né? Até mesmo o inseto reconhece isso, porque ele sabe que o bambu mais cheiroso é mais molinho para ele atacar, né? E aí o amido vai se manter. A questão do bambu fermentado é que mesmo fermentando bambu, como eu já fermentei, eles atacam também, tá certo? Porque Então, eu tinha fermenta, entendido tira que a todo o função amido. dos sais de bórax, na verdade, é porque não tem como tirar o amido, né? Não tem como você Não, não tem. retirar, separar, ele tá ali tudo E misturado. e outra. A função dos sais de bórax é estragar o sabor do amido. E também a ingestão, né? Eles vão ingerindo e aquilo dali vai ter problema, né? Tipo É. assim, você vai comer uma quantidade de sal a mais. É uma coisa que a gente pegar um copo de café e adoçar com uma colher de sopa de sal, né? Agora, Come pra você ver, você vai ficar. fato interessante, eu acho que mês passado eu estava estudando sobre os insetos que atacam o bambu. E uma coisa que me chama muito a atenção, que eu quis dizer é o seguinte, que o que come o bambu não são as brocas adultas, são as brocas bebezinhas. São elas que, na verdade, consomem. O que os adultos fazem é depositar os ovos, e os ovos, quando eclodem, e isso pode acontecer em 1, 2, Isso, 3 anos, leva um tempo para eclodir, e quando isso acontece,
são os bebezinhos que consomem o amido e o bambu. Por isso que às vezes o bambu, ai, mas eu não imunizei e não deu problema. É porque não eclodiu ainda, né? Sim, ou na região não teve um ataque tão grande. Regiões perto de floresta, o ataque de broca é muito menor do que regiões longe de Isso, floresta, né? sabia? Será que é por causa Então, do... ué. É porque o que acontece? Ó, vamos lá. O tratamento do bambu, tratamento de qualquer material de biomassa vegetal que você vai imunizar, ele tem situações assim. Você tem que enxergar o quê? O material que você vai imunizar, que é o bambu, quem que ataca, tá certo? E o que que eu imunizo? Tem que fechar esses três ganchos. E o que eu vejo nitidamente na galera do bambu, que a galera nunca estudou inseto, entendeu? Não faz a É, menor ideia. não, então, mas o pessoal nunca estudou inseto. E eu, como fui, né, vidrado em bambu desde muito cedo, quando entrei na faculdade, eu perguntava para todos os professores sobre bambu, entendeu? E aí os professores falavam, daí lá o cara do bambu, e o cara que veio aí e tal. E aí os caras falavam, não, você tem que enxergar isso, isso e isso, Bruno. É desse jeito, né? E aí eu era novo, né? Tinha muito pouco conhecimento, assim, né? Amadurecimento. E aí, depois de anos cortando bambu no Brasil inteiro, vendo bambu, né? De várias espécies, vários relatos tanto de agricultor quanto de construtor, a gente começou a entrar em síntese e falava, nossa, cara, e daí acontece? Você observa uma situação em um lugar, observa a situação no outro, né? Nossa, nisso aqui, que nem Filostax áurea, que é vendido em larga escala cozido no boro. Em regiões de alta umidade, tomar cuidado com isso, tá certo? Por causa do fungo, entendeu? Aquele fungo ferrugem, aquele fungo do carvão que ataca bambu, ele ataca os filostax, que é uma beleza. Aí tem que usar Agora, sulfato de cobre, não dá para escapar isso, dele. agora boro, agora bambusa e dendrocálamos já não ataca, você entendeu? Então a gente tem que tomar, mas filostax, pô, até sem tratar, não dá nada. Vai trabalhar no litoral com filostax. Muita gente com dor de cabeça. E eu já tive dor de cabeça forte, não sei. Então a gente vai contando essa história, né? A outra situação é o fungo, que ninguém liga pro fungo, ninguém fala nada do fungo, né? Mas o fungo é um problema muito maior que a broca. No fungo, você não vê o ataque. Quando você vê, o bambu já apodreceu, É né? verdade. Então, são coisas, são situações de imunização, de histórias assim, que a gente viu, que a gente olha, Pois e é. eu fico olhando assim e falo pro pessoal, falo, velho, é isso, né? Recentemente, o mundo é muito doido, ó, só uma historinha disso aqui. Encontrei com uma pessoa em tal lugar do Brasil, beleza, eu vou tratar, ó, você com bambu, beleza, ó, que louco, massa aí. Mandou umas fotos pra mim, ó, mas trata esse bambu direito, sem ser assado. Só isso aí não serve pra esse bambu, que era moscou e tal. Não, beleza, vou tratar. Passaram-se 2 anos, a dona da casa me liga desesperado. O bambu tava dando broca, que era viga, que para trocar era uma tristeza. E aí me pediu consultoria e tal. Falei, daí eu dei o valor da consultoria, era muito longe. Daí ela falou, nossa senhora. Eu falei, não, eu te ajudo pela internet, de graça, via WhatsApp, entendo seu desespero. Né? E aí dei as recomendações para ela. Falei, você vai ter que contratar uma equipe de dedetização, eles vão embalar seu bambu e vão jogar pressão, vendendo com pressão. Agora, quanto a rachadura, essas coisas, você vai ter que passar abraçadeira, arame e depois joga o calfitice por cima, vai imitar o bambu como se fosse um galho de árvore e tal. Que isso, Bruno? Eu falei, isso aí vai custar uma caro, não vai custar tão baratinho. Ela, nossa senhora. Eu falei, e eu vi a história tudo, você entendeu? Não vou citar nomes, onde foi, nada, não. E eu conheço ambas as partes. E eu falei, caramba. E aí, na hora que a mulher me ligou, eu liguei pro camarada e aí, nossa, é mesmo, velho. E aí, cara? Ela não tá nem falando mais comigo. Eu falei, não, cara, tem isso, essa recomendação. Você mesmo vai lá e faz. E aí eu falei, é isso aí. Então, é um problema muito sério não É saber sim. imunizar bambu, né?
não saber. Um dos passos mais fortes que eu dei é em vista de vários nomes aqui no Brasil, com bambu, nomes mesmo, os caras mais gabaritados. Alguns Aham. deles demoraram um pouco para aprender a tratar bambu, e eu aprendi a tratar bambu muito cedo, né? Então, lá dentro da universidade, me cozinharam, eu, né, aprendi a tratar, a Ó, pra você imunizar de ver, forma correta. você foi Sim, privilegiado, deixa eu te falar. Eu na e aí, universidade eu ninguém não, sabia nada de bambu. então, eu não lembro. Não, mas os professores também não sabiam. A gente que ficava correndo atrás lá, ó, ficava perguntando. Daí os professores se interessavam, pesquisavam um pouco. Ô, meu filho, então, vi na literatura, eu falei com não sei quem. Falou isso do bambu aí, ó, que legal, leva pra você. E aí foi, tá certo? Então, essas conversas corriqueiras que eu tinha, eram as conversas que enriqueceu muito depois de formado. Só que eu não sabia, né? Tava lá na faculdade, lá, né, Curioso. aquela situação, e aí, nossa, que legal isso aí. Daí depois o peso veio com anos e anos de trabalho com bambu. Falei, nossa, olha só, cara. Então é isso, né? É esse, Eu lembro né? que na nossa primeira conversa eu te fiz a pergunta sobre o sulfato de cobre. Porque eu já conversei com Ah, muitos bambuzeiros que principalmente os que levantam uma bandeira de. E não é uma crítica, tá? É só situando essas pessoas. As pessoas que levantam uma bandeira de extrema sustentabilidade, eles acabam demonizando o uso do sulfato de cobre como se isso fosse contra a sustentabilidade. Mas fato é que uma obra ventilada não é suficiente para prevenir mofo. Não em algumas regiões, né? Para não, regiões. cara, não. Você já E citou outra. praia. Aqui a Aí, gente. Aqui eu estou em Foz do Iguaçu, né? Fronteira com o Paraguai e fronteira com a Argentina. Aqui é muito quente, em janeiro a gente chega a sensação térmica de 48, 50 graus, é um calor infernal, mas em inverno a gente tem uma situação que mofa tudo, mofa até assim, ó, mofa até o piso da casa, mofa tudo. Então, o bambu ele vai ter que responder muito bem às variações de calor e de temperatura e de umidade, e outro, ele tem que estar preparado para se proteger do mofo, não tem como. sim, então vamos lá. A mesma coisa que acontece com a falta de estudo com o inseto, tem a falta de estudo também com os produtos que se tratam bambu. Isso aí nitidamente. Até os amigos meus colombianos têm essa falta de estudo, tá certo? E eu tive a oportunidade de estudar a fertilidade do solo e perguntar para os professores sobre esses produtos de tratar bambu, né? O que realmente seria demoníaco, né? O que realmente seria de outro planeta. Mas não é nada de outro planeta, entendeu? Pra você ter uma ideia, as reservas de boro estão para se esgotar em 250 anos. E a de cobre não. Então, a galera que fica pondo 5, 10 quilos de boro para tratar o bambu caindo numa questão de sustentabilidade muito pior do que usar os pá de cobre. Entendeu? Então a gente estudou as reservas. Como que é depois jogar fora esses produtos? Ambos são fertilizantes, tá certo? Então o que que a gente faz? Entre o veneno e o remédio, é só mudar a concentração, tá certo? E aí a gente vai lá e põe uma coisa mais concentrada de ácido bórico, suor de cobre, e depois na hora de jogar fora é só diluir, entendeu? Pulveriza. Então, Ainda beneficia o ambiente. isso, e aí você pode jogar em área de pastagem, que é raiz cabeleira igual de bambu e que vai ter uma absorção muito maior, entendeu? Isso aí é a questão desses resíduos, desses produtos, é largamente estudada com o tratamento de esgoto feito à base de bambu em algumas indústrias e a base de pastagem, entendeu? Tinha um professor de fertilidade que ele, mano, resíduos você resolve jogando na natureza, mas como, professor? Diluindo. Mas como? E a planta, né, braquiara, né? E já tem estudos feitos com bambu no Brasil também, de tratamento de esgoto, feito com lodo de indústria que é mais residual. Você entendeu? Então, o que acontece? Quando se fala uma coisa, tem que ter um fundamento para falar. E aí é a mesma coisa da fisiologia, do poros, a mesma coisa do negócio do tratamento do bambu.
Eu só fico olhando, se você é telespectador, eu só fico olhando as discussões nas redes sociais, né, tudo, assim, eu só fico olhando, falando, não vou falar nada, cara. Só fica quieto. Ele vai ler alguns livros lá, ele vai aprender, tá certo? Então, mas é verdade, é verdade. Eu não vou ficar, não vou ser chato. Eu tenho minha metodologia já é segurada, eu tenho várias situações, envolve secagem, imunização, espécie, e principalmente a idade, uma coisa que falta urgente no Brasil. Agora a gente vai começar a pintar os bambus lá no Jorge, lá. Vamos começar daqui para frente a colher só bambus. Pra frente não, daqui uns 4, 5 anos, colher bambus todos com a mesma idade, Que para não maravilha. ter. Ué, porque isso aí, o manejo, saber manejar, entender de fisiologia da planta, você vai entender tudo, vai entender tudo. Aí depois você vai lá, aprende a fazer projeto, trabalho, né, como funciona a preparação, parafusação, tá certo? Mas se entender isso aí, você vai entender quase tudo. E os imunizantes têm um manual de preservativo da madeira. Então, eu aconselho as pessoas a ler. Tem várias edições de vários autores, e aí tem com várias histórias. E aí eu aconselho a pessoa a ler isso aí, para ela poder entender um pouco dos imunizantes. Pra você ter uma ideia, o tratamento que eu faço fica mais barato, mais em conta do que você pôr 5 quilos ou 10 quilos de bórax ou ácido bórico. O pessoal que está tratando com 5 quilos de octaborato, o tratamento fica super caro. E aí, Sim. vamos lá. E aí, o que acontece? Um é sal, o outro é metal pesado. O sulfato de cobre, uma vez incorporado no bambu, para ele ser retirado do bambu, demora-se anos e anos e anos. O ácido bórico ou octaborato é sal. O que é sal? Sal dilui. Então, as pesquisas feitas com esse tipo de preservativo viu que o boro, em 2 anos, numa situação de alto intemperismo, enterrado no chão lá, né? Ele lixivia, vai embora. E o cobre não, tá certo? Então o cobre já tem um poder de fixação muito maior. E quando você põe cobre, você diminui muito o custo da sua solução para tratar bambu, tá certo? Então a gente ajustou isso aí, tá certo? Eu pego naquele parâmetro agronômico o pequeno agricultor, que foi o que eu fiz dentro da Embrapa. A cadeia produtiva era tecnologia para pequeno agricultor. Então, eu não poderia desenvolver uma tecnologia que tivesse uma ferramenta da China, um produto tratado, não sei da onde que ia ficar inviável. Então, velho, ou você pisa no chão, ou você pisa no chão, senão não tem como você. E aí foi isso, tá certo? E eu já cansei de falar pro pessoal. O pessoal fala de não, cara, nossa. E aí, existe EPI, existe método para você tratar o bambu, existe método para você conduzir esses produtos, né? E as pessoas, falta ainda essa questão de ler um pouco mais, sabe? Entendeu? Que nem os cursos aqui em casa de cadeia produtiva, todos os cursos de cadeia produtiva com foco em obra. Daí fala tudo, a galera acha legal. Quando chega na parte do entalhe, brilha o olho de todo mundo. Né? Todo mundo quer saber fazer o entalhe. Entendeu? Os entalhes no boca de sapo. Né? Todo mundo quer saber, pô, mas como que você faz? Como que é isso? Você faz com a base do hidrocarbon, você vira, você põe. Nossa, como que você. As pessoas ficam ficam no entusiasmo da obra, de fazer a obra. Mas esquece os outros fundamentos. Tá certo? Claro. Esquece, porque a obra atrai muito mais. Você está no canteiro de obra e começar a levantar a obra, isso é uma coisa, né? E todo mundo fica maravilhado. Então, até entendo, né? Que o nome do curso de construção com bambu, né? Mas, assim, se entender desses outros fundamentos, você fica muito mais assegurado. Você fica muito mais assegurado. É isso que eu falo pro pessoal. Às vezes as pessoas marcam consultoria ou vêm tirar dúvida. Não, faz isso. Não, isso aqui você não faz, velho. Não, mas tal pessoa falou, então você faz lá com tal pessoa, eu tô falando pra você não fazer, então, né? É as experiências que eu tive, né? Porque a gente vê cada coisa, né? Vê cada coisa. Um tempo atrás, um Você cara já fez mandou, falando que tá fazendo obra, daí enterrou o bambu no chão, né? Fez um quiosque e enterrou o bambu no chão. E aí eu falei, não, cara, tem que fazer sapata, não é assim, não. Daí ele virou e falou, não, cara, cliente gente boa, seja o que Deus quiser. Falou assim mesmo, deixou. Ué. Eu falei, Não, ué, tudo bem, isso aí. não. Não, daí já é demais, calma.
Daí é brincar Então, com a sorte. ué. Então, é isso que a gente fala. E acontece. Caso de obra que cai, é, às vezes vem pessoas falar comigo que, mano, tá acontecendo isso. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, como eu conheço muita gente, socializo com muita gente, tem esse ar diplomático, assim, já teve discussões, mas depois eu falei, velho, não vou ficar discutindo, né? Vamos conversar, vamos ser amigos, né? Então eu conheço, né? Às vezes quem fez a cagada e quem recebeu a cagada. Daí eu fico naquele meio assim, eu falo, nossa, pois é, cara. Daí a gente fica tentando intermediar, né? Pra coisa não ficar, né? Pra não ficar um negócio chato, né? Mas frustrações grandes, não é frustrações pequenas, não, frustrações grandes, né? Então, É frustração que envolve financeiro, que envolve segurança, que e- envolve saúde. emocional, É, emocional, né? Você imagina só, você fazer uma casa e de repente tá comprometido a parte estrutural da casa, o gargalo da casa, uhum. né? Então, a gente não, que eu não cometi erros, já cometi sim, não vou falar para você que não, Claro. mas não, não, ainda mais nesse Não ramo intencionalmente, alternativo, não consciente. ué, não, isso, então, mas Erros assim, não se óbvios. você, Erro novo a gente aceita, mas erro óbvio não. É difícil de perdoar. ué, é, muita gente pergunta para mim, vê o bambu aqui em Caçapava, bambu no carro gigante, mostrou, pergunta o preço e tal, e a gente fala o preço do metro, a pessoa cai para trás, né? R$ 25 o metro, R$ 15 o metro do mostrou, o pessoal cai para trás, ô louco, que isso, meu bambu tirando a lua e tal. Daí eu falo, pois é, eu vou tirar um bambu na lua e vou fazer sua casa, tá bom? Uhum. Aí Não, confia. é, pois é, né? Eu falei, ou então, É, demorou? mas você, Daí todo mundo fica assim com essa questão, do preço e da responsabilidade, cara. Não tem como, tem que ser tratado, tem que ter um procedimento pra você é, fazer, pra você aqui eu garantir, falo né? que você não é mole, não, que você é muito responsável. Mas isso que você Ah, está falando me faz lembrar de uma Luciano. coisa que eu sempre falo. Assim, quando é coisa minha, eu me permito experimentar. Aí eu enterro no chão, aí eu corto na lua, eu, né, não imunizo, mas é para mim. Se é para os outros, aí a coisa Sim, de tamanho, muda de fase, assim, né? Muda de linguagem. Mas sim, sim, a nossa live já está indo pro final e eu queria pedir para quem está assistindo, se sim, quiser fazer alguma pergunta, que daí dá tempo tá. da gente ir respondendo. Eu tinha mais alguma coisa que eu queria te falar, mas eu acabei perdendo no meio da conversa. Mas de fato é muito bom ouvir alguém com tanta experiência como você. Porque às vezes, você disse que você é um pesquisador de leitura e não um pesquisador de produção científica, né? E é uma Sim, pena que você não seja produtor de artigo científico, de informação científica, porque você tem prática. E muitas sim. vezes quem tá produzindo informação científica está só na leitura e não tem a Então, prática. O que hoje é um grande problema dos nossos aqui do Brasil, que tem entendo. pesquisa, mas não tem extensão, né? Não tem a prática. Sim, Kelly, então, vamos lá. Vários pesquisadores já vieram atrás de mim, querendo falar comigo, e a gente sempre fala e tal. E aí, às vezes, querem fornecimento de material, não, porque a pesquisa. E aí eu falo, pô, vem até a minha casa, vamos conversar. Você vai fazer isso aí, então tem que pegar a mão na massa. Nossa, mas eu não posso, mas eu não tenho tempo, eu tenho. Então, cara, daí a pesquisa fica assim: o cara pesquisa ali a prática, até onde que ele dá, ele pega uns dados. Eu Uhum. não vejo doutorado e mestrado sendo amargamente reprovado. Ó, velho, se não, seu doutorado não deu certo, vai fazer mais 4 anos. Eu não lembro de ter visto isso. Acompanhei um punhado de banca, tanto de mestrado e doutorado. E aí a pesquisa passa por isso, daí eles cobram lá um punhado de conceito, referência biográfica, o cara explica, explica, explica. E aí a gente vê assim a pesquisa, com vários detalhes, mas nenhuma pesquisa forte, Prática. sabe? Entendeu? Prática. E aí Ó, eu sempre convidei pesquisador, tá certo? Agora eu quero fazer
aqui a oficina, como eu quero abrir tudo, eu quero ver se eu chamo um pouco mais a atenção dos pesquisadores para vir e pesquisar isso, né? Ah, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero... Beleza, vem aqui, cara. Eu tenho muita sobra de bambu, né? Agora a gente está tendo essa parceria com a floresta, são 2 hectares de dendrocálamos, e aí vai ter bastante bambu, a gente tem sobra, a gente pode disponibilizar, mas principalmente eu quero saber a disposição da pessoa e a metodologia da pesquisa, porque eu vim no centro científico, então eu não tenho atualidade, mas eu sei muito bem o gargalo, né? Tá certo? Muita gente vem falar para mim de cálculo físico-mecânico, eu falo, velho, mas isso aí já tem muito, você tem que confeccionar as conexões que a gente faz, as conexões que tem no mundo das obras, e por essas conexões para estourar na máquina. Aí sim é legal, entendeu? Ah, Ou de repente por peso, porque é ali entendeu? que Mas tá a aí, velocidade. ô, vem para cá, vamos fazer as conexões. Ah, mas eu não posso, não... Eu não vou fazer a conexão e falar, não, toma aí, estoura. Não, vou fazer a conexão, não, é tanto. Ah, você vai estourar, vai, não sei. Porque a pessoa também não chega junto, sabe? Então, o que eu vejo muito na pesquisa é essa situação de que falta se aproximar mais um pouco, entendeu? Eu fico vendo, parece que às vezes é um Concordo. abismo, entendeu? É É, um abismo, um pesquisador, um abismo em realidade, né? é. Eu tenho Acontece uma demais. amiga mestre e a gente comenta da elite acadêmica, né? Se transforma numa elite. Então, é uma É, falha tá, não conectar tá com certo. a Mas eu nunca, academia, não eu conectar conheço. com a comunidade. Eu conheço vários pesquisadores, né? Alguns faleceram, outros não, aqui no Brasil, né? E eu tenho o máximo respeito por eles. Eu converso com eles desse jeito, que eu tô falando, converso com eles, falo e tal. Mas é difícil, não sei o quê, não sei o quê, sempre falo isso, tá certo? E aí eu tento intermediar, entendeu? Porque tem uma galera da prática que é meio assim com o pesquisador, tem uma galera da pesquisa que é meio assim com a galera da prática. E eu sou diplomático, sou amigo dos dois, tá ligado? Sou amigo de um e do outro. E tento também, às vezes, um dar a mão pro outro pra coisa ficar de boa, né? Mas tem uns atritos fortes. E Tem, eu não consigo, né, solucionar, né? Mas a pesquisa, no meu parecer, ela tá dessa forma, né? E depois também eu entendo um pouco o lado do quem faz um mestrado, um doutorado, que, puto, o cara fica sufocado para ficar estudando aquelas disciplinas, aquelas cobranças, aquelas coisas, né? Que se o cara reprovar na disciplina ali, ele perde a bolsa, tem aquelas, né? Aquela coisa meio maluca, né? Pelo menos eu vi isso muito lá na Embrapa, e na universidade onde eu estudei. O pessoal que fazia mestrado, doutorado, acirrado, né? E aí os caras se matando de estudar e a parte prática ficava meio em paralelo e algumas coisas não se concluía. E aí, para bambu, mesma coisa. E aí, o que acontece? Eu vendo isso, a oficina aqui, com esse gargalo que vai ter, eu quero convidar os pesquisadores para poder vir aqui e chegar junto. Vamos conversar, vamos ver o que que é, o que eu posso te ajudar, né? Se é corpo de prova, se é ajuda prática mesmo, de fazer montagens, né? Nossa, É, Mara, que vontade que me dá de conseguir uma bolsa agora e começar a me dedicar à pesquisa aí. Bruno, duas assim, perguntas que surgiram aqui, ó. Uma sim, surgiu aqui no meu fala. globinho. Qual é a proporção que você usa nas imunizações? Eu também fiquei curiosa com isso. Qual é a proporção? Sabe É, dizer? vamos lá. Eu uso ácido Uhum. bórico e sulfato de cobre. O sulfato de cobre só dilui em meio quente ou em meio ácido. Então, dos derivados de boro, tem o bórax, o ácido bórico e o octaborato. O qual eu Isso. uso é o ácido bórico, entendeu? Você não usa o sais de bórax junto? Não, é sais de boro. Não, boro é o elemento. Bora, Daí tem sim. a derivação. Daí Isso. faz coleta do boro bruto. Do boro bruto se deriva ácido bórico e bórax. O octaborato é uma fusão em laboratório do Dos ácido dois. bórico com o bórax, tá Uhum. certo? E Uhum. aí eu uso o ácido bórico porque o sulfato de cobre meio ácido, ele dilui. Então eu jogo primeiro o ácido bórico no galão, depois eu jogo o sulfato de cobre. Eu uso 100 litros d'água para 1 quilo de ácido bórico e meio quilo de sulfato de cobre, entendeu? Tá Tá. certo? Isso aí hoje no mercado você gasta com essa solução em média é,
R$ 15, né? Com esse 1 quilo de ácido bórico e meio quilo de sulfato de cobre, né? Vai variar. Se for em região de polo agrícola, esses produtos estão mais baratos. Se for em região que não é polo agrícola, é mais caro. E está tendo uma discussão forte quanto à questão do bórax, Uhum. porque a Polícia Federal está fazendo em alguns estados, Santa Catarina recentemente, uns amigos foram comprar ácido bórico, ou bórax, e acho que é ácido bórico, e teve um problema sério com licença pela Polícia Federal, porque o pessoal usa isso aí para misturar no meio de cocaína, entendeu? E aí tá tendo uma restrição. Em Santa Catarina e outro caso, não lembro onde que foi, não sei se foi em Minas ou se foi na Bahia, tá certo? Então tá tendo um probleminha com isso aí. Quem não tem registro de produtor rural, igual eu tenho em casa de adubo, pode ter algum problema, acho que até para comprar bórax também, e octaborato também. E a Então, gente tenta trabalhar com bambu em vez de trabalhar com cocaína. Brincadeira. Outra pergunta. não, Algumas mas assim, dicas de eu só tô avisando, porque eu uso ácido bórico e tá tendo esse problema, entendeu? Tá tendo Hum, esse problema. Ué. Já duas pessoas já vieram me perguntar, eu falei, velho, faz a licença, né? Pô, mas eu não vou fazer. Eu falei, eu também não faço, e eu não tenho licença da Polícia Federal para comprar. Mas eu, como produtor rural, que compro isso aí há mais de 15 anos, pelo e não tá menos uns afim. 12, 13 anos, não tem problema. Ó, não, né? Ué, e aí tem essa situação. Tá bom falar, porque, olha lá, me pediram licença para Bórax, olha lá, me pediram licença para Bórax, que escreveram aqui, entendeu? Então, tomar um cuidado com isso aí, porque a gente fala dos produtos, né? De repente, a pessoa não consegue comprar o produto, ela vai desistir de trabalhar com bambu. Ah, vamos mudar muito trabalho para ter Beleza. dinheiro. Eu vou trabalhar com uma coisa mais lucrativa. E outra pergunta aqui, do Diego Antônio. Alguma dica de motosserra ou de corrente para colher o bambu? Tô curiosa também, porque até agora Então, só no a trabalho. motosserra é o seguinte, pode ser as Steel, Svarna, né? Os Varna, eu uso as menores motosserras, que essas duas linhas de marcas que dominam o Brasil tem, então são as motosserras menores, que o bambu é oco, né? Como eu trabalho com muito motosserante, então é uma motosserra menor. E o grande lance do motosserra no bambu é que a cada 2 tanques, ou dependendo da situação, eu amolo a corrente. Então eu levo 2, 3 correntes, tá certo? Para amolar a corrente. E sempre que der, no meio ali do procedimento, limpar o saibro, limpar a motosserra. Desmonta ela rapidamente ali, limpa ela. Porque vai ficando aqueles galinhos de bambu no saibro, eles dão uns enroscos, solta a corrente, bate dentro da corrente, você tem que passar a lima reta, é um trabalho. E o saibro também pode entortar, entendeu? Com aqueles galinhos de bambu que vai caindo aos poucos. Então tem que tomar um cuidadinho. Então o gargalo da corrente é amolar ela, né? A 25 graus, 25 graus, 35 graus, e sempre tá amolando. E aí, conforme você vai amolando, você tem que abaixar a guia da corrente. Daí chega um momento que não corta, né? Com a esmerilhadeira ou com uma lima reta. Então eu tenho a lima reta para quando bate o dente, que vai dentro do saibro, solta, ele bate, dá uma amassadinha e fica ruim, eu passo a lima reta ali e a lima reta para baixar a guia, né? E aí, se caso você tiver acesso a uma esmerilhadeira, a bateria, eu estiver próximo de uma oficina, você pode fazer isso na, na, na própria esmerilhadeira. E não precisa ser na lima reta. Mas eu já levo pro mato a lima redondinha e a lima reta. E aí eu sempre levo duas, né? A corrente também, porque ter uma não tem nada. Daí quebrou ou aconteceu alguma coisa, né? Mas Então, ele tem um problema é, da sílica, né? Aquela casca dele é muito rica em sílica, então detona com qualquer ferramenta, né? E o manuseio, né? O manuseio de motosserra, eu trabalho com motosserra desde os 13 anos, 14 anos. Então, manuseio de motosserra, saber manusear motosserra também. Isso aí requer prática, né? Tá tá. certo?
Sobre a proporção para imunização, vale para tanque também? Ah, e outra, a motosserra usa o óleo mais barato que tem no posto de gasolina. Não usa óleo queimado, hein? Óleo queimado acaba com a motosserra. Óleo queimado tem resíduo de metal. E aí acaba com o sai. Então compra o óleo. Compra o óleo certinho para poder pôr. Não Não economiza usa em óleo. lugar. Não economiza, cara. Não economiza. O que que acontece? Eu falo tudo pro pessoal, ó, faz assim, faz assado, compra isso. Nossa, mas quanto que vai ficar? Porque eu trabalho com a parte comercial, então isso aí tudo se paga. A gente compra tudo, as correntes andam com um punhado, porque isso aí tudo se paga, né? Agora, se a pessoa quer fazer ele meio de aventureiro, pode dar certo, como pode ter Dá problemas, né? muito errado. Sim, sim, com certeza. Tá Tá. certo. Perguntaram se a proporção dos produtos para imunização vale para tanque também. Sim, sim. Eu já faço isso há mais de 10 anos e vale para os tanques de tratamento. Vamos lá. Sobre o tratamento, imersão e capilaridade. Eu não aconselho mais, eu já estou deixando de fazer tratamento por capilaridade, já estou fazendo por imersão, porque a capilaridade não está tendo padronização. Ela não tem padronização. Às vezes Eu funciona esqueci o nome, eu esqueci o nome dos produtos que você faz teste para ver se realmente tem. Sabia? No manual de preservativo da madeira, tem produtos que você joga no bambu que vai dar a coloração. teor de bórax e teor de sulfato de cobre. Entendeu? Eu vi que na E Indonésia eles colocam corante na água para verificar na hora do corte se apareceu o corante ali no meio das fibras, é um indicativo de que a solução entrou. sim, sim, sim. E aí o que acontece? Os imunizantes, na questão da imersão, é perfeito. Bambu, por ter aquelas fibras, né? Por ser fibra e ter elas distanciada, então a questão de entrar por dentro, onde tem aquela fibra de preenchimento, né? E aí por dentro não é revestido com casca, igual é por fora. Então o bambu foi feito para imersão, porque entra todo o produto até a casca, né? Quando se trata com cobre, você vê a casca azulada. Muitos bambus com a casca bem azulada, esverdeada, que é o mesmo produto usado para o eucalipto. Então, o que acontece? Então, ele imuniza tudo. E aí, como a solução no tanque, ela é padrão, né? Ela é igual, então ela imuniza tanto a parte da base quanto a parte da ponta, qualquer parte do bambu que esteja imerso. E É, diferente da capilaridade, né? Então, eu aconselho as pessoas trabalharem com imersão, né? Pode ser imersão a fogo, que é aquele cozimento que o pessoal faz, pode, não tem problema, né? Então não tem erro. Ah, só vale a pena lembrar que quando for fazer imunização a fogo e for pôr um galão de ferro, tomar cuidado se for cobre, porque o cobre corrói o metal, né? uhum. Então, quando for fazer um galão de ferro lá para imunizar, só pode usar os derivados do boro, tá certo? Então, bórax, ácido bórico, octoborato. Até olhar o Né? meu tanque. Eu tenho um tanque metálico que está parado já tem mais de ano. Vou dar uma olhada como é que está a situação dele. É, Uma ué. última pergunta aqui. Você usa algum serrote japonês nos seus trabalhos? Gostaria muito de usar, só não uso porque são caros os serrotes. E achei serrotes com caminho curto. O que que é isso? Serrotes com 20, 25 centímetros de comprimento. Os serrotes que eu uso aqui no Brasil são aqueles serrotes da marca Irving, aqueles de cabo de plástico. Tem o Irving Jack, que é de cabo de madeira, que é muito bom para madeira, e tem o Irving comum, que tem um apelido lá, não lembro, que é os de cabo de plástico. São muito bons, só que dura muito pouco, né? Né? Você fala, puta, Bruno, esse rod desse custa R$ 100, quanto tempo dura? Você ficar serrando bambu é uns 6 meses, 4 meses, dependendo do bambu. E aí, nossa, cara, mas se paga, entendeu? Se paga. E o serrote é muito bom, né? Corta qualquer bambu, que é uma beleza, né? É super Então eu prático. aconselho usar esse serrote da marca Irving, que é um serrote que é achado no Brasil inteiro, em várias lojas. Eu que já viajei bastante pelo Brasil, nunca tive dificuldade de não achar.
esse serrote, né, da marca Irving. E as ferramentas também da marca Irving é muito boa, né? E se alguém conhecer alguém da Irving, né, fala para mim para Eu tô poder dar um aceitando kit ser Irving dos patrocinado. cursos. É, que eu já pedi pros caras, já tentei falar com os caras, que eu falo da Irving pra caramba, né? Não sei, acho que a Irving um dia vai dar uma surpresa pra mim, mas é, eu falo muito da Irving. É, a gente fala das brocas, que são muito boas, o lápis da Irving é muito bom, então o lápis, o grafite, tudo é bom, Então, né? então o Bruno já tá aceitando ser influenciador do mundo do bambu e tá aceitando alguns recebidos. Sim, sim, né? Vamos ver, né? Um dia, quem sabe, Ó, última né? pergunta, e aí vamos encerrar antes que o Instagram corte a gente para fora. Vamos lá. Do Nivaldo. Nivaldo você já deve conhecer, é um grande Sei, bambuzeiro. sei. O Não Feliciano? é minha área fazer muita imunização. De fato, ele compra bambu imunizado. Faço algumas varas, tipo 30 varas, mas no método injetável. Dá para fazer nessa proporção para esse método? Sim, dá pra fazer. Dá pra Maravilha. fazer sim. Dá pra fazer. Daí o método de injeção ele tem que ficar virando, né? Mas se ele pôr Isso. cobre, dá para ele fazer sim. Dá para ele fazer sim. Vai demorar mais um pouco do que o outro que o pessoal põe cirprimitrina, que é um, né, super tóxico, mas dá para fazer sim. Dá para fazer sim. E aí o Maravilha. que acontece? Ele vai ter que fazer alguns testes, né? O que eu aconselho, né? Aquela parte de pesquisa minha, faz alguns testes, né? Só para falar uma coisa legal para a galera, o pó de broca é muito bom para fazer o acabamento de rachadura do bambu. Pó de broca com cola e seladora, tá certo? Tem as proporções que você faz ali na mão. E o pó de broca dá para fazer com bambu deitado. Você pega os dendrocalcos ou bambus vulgares, pega os toquinhos, põe eles deitados, né, para o pó de broca se acumular ali. Depois você só vira e guarda esse pó de broca. Eu já fiz muito isso, de guardar sacos e sacos de pó de broca, né? Então tem essa situação. E aí dentro de uma casinha de pó de broca, até um negócio que eu quero fazer aqui em casa, eu quero pegar bambus tratados de alguns amigos, tudo, de várias formas, e pôr nessas casas de broca para poder ter uma comparação, né? Para ver se deu legal, se não deu, Sensacional mesmo. né? Mas é isso, né? Maravilha, Bruno. Já ficamos Beleza? aqui mais tempo do que o previsto. Agradeço a sua disposição, sua Sim, disponibilidade mais uma vez de vir aqui bater um papo. Eu espero que a gente volte a repetir isso sim, inúmeras sim, vamos vezes. fazer. E terminando aqui, eu vou te chamar. Tá. Eu preciso conversar sobre outras coisas contigo. Mas, por enquanto, muito, muito, muito Ah, obrigada. Vou recortar nossa, alguns também. trechos da nossa conversa e vou postando aqui, Tá, que é para o pessoal aprender. beleza. Vamos fazer uma sobre obra, né? Vamos! Falamos, tem que fazer uma sobre obra, fala só sobre. Olha aí. Já, Tá certo. o pessoal que está aqui já sabe que vai ter uma próxima sobre obra. Sim, sim, vamos fazer sim. Não tem erro, não. Bruno, obrigada Beleza, então. pela Galera, atenção. valeu todo mundo que assistiu aí. Valeu, Kelly. Obrigada quem Obrigadão. esteve aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, falou.